Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 4, a partir do verso 14 até o versículo de número 18. A minha alegria é que nós estamos terminando a nossa primeira série, na primeira carta do Novo Testamento. E estamos finalizando esta carta. Se você não teve oportunidade ainda de ler a carta de Filipenses completa, você ainda tem mais uma semana para recorrer aí aos 4 capítulos desta maravilhosa carta. Filipenses capítulo 4, a partir do verso de número 14 até o verso de número 18. Acompanhe com fé e atenção a palavra do Senhor. Assim diz: no entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nesta questão de dar e receber, exceto vocês, somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo o que tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Até aqui a palavra do Senhor. Resumindo esses pequenos versos, e poucos versos, numa única atitude de um cristão, ficaria essa seguinte frase: a esperança que algumas pessoas carregam hoje é fruto da generosidade de que outras pessoas demonstraram em vida ao cruzar o caminho de alguém. Eu quero repetir o resumo desses versículos. A esperança que as pessoas ao seu redor, que você conhece, que elas carregam hoje, é fruto da generosidade que outras pessoas demonstraram em vida ao cruzar o caminho de alguém. Primeiramente, porque a esperança para o cristão é algo eterno, que tem valor eterno. E todas as pessoas à sua volta são pessoas desesperançosas. Elas talvez estão tentando encontrar satisfação, reconhecimento ou propósito em coisas que a traça corrói, que a ferrugem toma conta, e que todas essas coisas que as pessoas buscam vai passar. Mas quando um cristão entra em cena, com os seus bens, com os seus recursos, com as suas ações, com os seus pensamentos, ele carrega uma esperança que é eterna. Por isso, uma demonstração em vida. Porque enquanto é vida, nós temos oportunidade de fazer o bem. Porque quando a morte chega, não temos mais oportunidade. Por isso, as pessoas que carregam esperança eterna, em algum momento foram abençoadas com um ato de generosidade de um outro cristão. Seja um dom de hospitalidade, de abrir a sua porta. Seja em oferecer algo. Seja em conhecer o coração e as aflições dessa pessoa. Seja em ajudá-lo no momento de necessidade. Ombrear uns aos outros. Toda a atitude do cristão, verdadeiro, genuíno, redunda em glória eterna. Se você sair daqui nesta manhã, percebendo que os seus pensamentos, que os seus planos, que as suas conquistas, que as suas realizações, que tudo que você faz vai impactar nas pessoas à sua volta para a eternidade, então você entendeu o que é o Evangelho de Cristo Jesus. Então você entenderá que essa vida é breve, e que os recursos nada são, as coisas nada são, mas as pessoas à nossa volta podem redundar em louvor eterno para a glória do nosso Deus. Certo comentarista vai dizer o seguinte: após você ajudar alguém ou socorrer alguém, você, na maioria das vezes, recebe uma demonstração de gratidão. Às vezes, raro essa demonstração de gratidão. Mas quando a gratidão e essa demonstração de ajuda foi tão impactante, que muda o rumo de pessoas, que muda o comportamento e estilo de vida dessas pessoas,
você consegue enxergar o impacto. Ele traz um relato da Segunda Guerra Mundial, quando as pessoas estavam sendo perseguidas e os nativos começam a esconder as pessoas no porão, começam a esconder as pessoas nos seus galpões, compartilhar do seu alimento, para que elas pudessem ser salvas. Atos de generosidade, atos que redundam na eternidade. Dar é uma virtude, é um ato de adoração. Dar é uma virtude, é um ato de adoração, que evidencia sempre um coração transformado e sempre lembrando que é melhor dar do que receber. Como nós ouvimos no domingo passado, é contracultural a ideia de eu dar para receber. É contracultural a ideia de eu compartilhar quando eu não tenho muito. É contracultural eu compartilhar imaginando que eu não tenho como compartilhar. Mas para todo cristão nós temos muito do que compartilhar. Muito do que compartilhar. E é isso que veremos nessa manhã. Como a nossa oferta, como o nosso sacrifício redunda em um culto de aroma agradável para Deus. E é como Deus usa as nossas ações para cuidar da igreja e cuidar uns dos outros. E muito mais do que isso, cuidar daqueles que estão nas trincheiras do Evangelho. Cuidar daqueles que estão carregando e proclamando a mensagem, onde os nossos pés não conseguem alcançar, onde os nossos pés não poderão pisar. Por isso, nesta manhã, nós vamos perceber como Paulo responde, depois que ele recebe essa oferta, como ele dá uma prestação de contas, uma transparência, como ele emite um coração grato pelo ato e louvor da oferta destes irmãos. Antes de mais nada, as crianças que estão aqui comigo nesta manhã, você tem um desafio, um pequeno desafio para as crianças. Desenhar um coração alegre e agradecido. Um coração alegre e agradecido. E você acompanhe comigo o verso de número 14 da sua Bíblia. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. Paulo vai começar essa parte de agradecimento prestando contas do que ele recebeu, demonstrando que ele recebeu algo. E se você lembrar, essa frase de fizeram-me bem, nos lembra de Gálatas, capítulo 6, verso 10, que diz o seguinte: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. O próprio apóstolo Paulo, em Gálatas, nos descreve que nós devemos cumprir com o exercício de saber das necessidades uns dos outros e fazer o bem para todos, mas especialmente para aqueles que estão no meio da igreja. Quando a igreja não tiver nenhuma mais necessidade, nós podemos recorrer a auxiliar os necessitados que estão lá fora, porque é um reflexo daquilo que nós treinamos aqui dentro, praticamos aqui dentro, uns com os outros. E um certo comentarista vai dar duas razões para Paulo começar o verso 14 dessa forma. A primeira é que ele diz: vocês fizeram bem em se associar comigo nas minhas aflições. O apóstolo Paulo está dizendo isso porque muitas comunidades daquela época não se associaram com o apóstolo Paulo. Muito pelo contrário, eles tentaram impedir, geraram mais trabalho, impedimentos, conflitos. Naquela época existiam filósofos que eram charlatões, passavam pelas igrejas. E o apóstolo Paulo, bem lembrando lá em Coríntio, ele diz: eu não me fiz pesado para vocês. Por isso que em alguns momentos Paulo era fazedor de tendas. Porque se naquele tempo já era difícil falar sobre contribuições e ofertas, quanto mais hoje. Num tempo onde a ética se foi, a moral está perdida, há pouca transparência, pouca prestação de contas. O apóstolo Paulo tem todo o cuidado quando ele recebe uma contribuição. E aqui está ele prestando contas. Mas não apenas uma prestação de contas comum. Ele está mostrando e evidenciando o coração das igrejas daquela época. Porque muitas igrejas estavam impedindo dele proclamar o Evangelho. Muitas igrejas estavam sendo um peso para ele. Muitas igrejas estavam às vezes criticando Paulo. Mas esses irmãos se associam com ele nas aflições. É como se eles dissessem: dividam comigo, ó missionário, ó pastor, os seus sofrimentos. Eles estão participando dos sofrimentos de Cristo. Nós ouvimos muito pouco sobre isso. Nós ouvimos muito pouco sobre participar dos sofrimentos de Cristo Jesus.
Nós ouvimos muito sobre compartilhar das bênçãos, das virtudes que Cristo nos dá, das bênçãos materiais, das bênçãos confortáveis e de tantos outros benefícios que Deus nos dá. Uma vida abundante nessa terra, realmente. Mas é verdade que todo crente chegará ao céu com cicatrizes da participação nos sofrimentos de Cristo. Nós não só participamos nas bênçãos, nós participamos também nos sofrimentos de Cristo. E as aflições, o apóstolo Paulo nos lembra de Colossenses, capítulo 1, verso 24. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições em Cristo, na minha carne, em favor do seu corpo, que é a igreja, e aqueles que apoiam, participam, auxiliam e cooperam, entenderam o que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele está expandindo o reino de Deus. Um certo comentarista vai nos lembrar, esta igreja de Filipos não é uma igreja antiga, é uma igreja nova, tem poucos anos. Esta igreja de Filipos não é uma igreja bastarda, não, é uma igreja na sua maioria de pobres. Esta igreja de Filipos, além de ser uma igreja nova e que tem um orçamento pequeno, compreendeu o evangelho muito mais do que as outras igrejas antigas e que tem um orçamento grande. Ela entendeu e passou pelos testes da provação do coração referente aos recursos e aos bens. Certo comentarista vai dizer, aquele que sabe usar a abundância presente na sua vida com sobriedade e temperança, com ação de graças, preparado para separar de tudo, para sempre agradar ao Senhor, dando também uma parte aos seus irmãos, de acordo com a sua capacidade, e também não está inchado, este homem aprendeu a sobressair e ter a abundância. Esta é uma virtude excelente e rara nos dias de hoje. É muito raro nós pensarmos em compartilhar. É muito raro nós pensarmos em partilhar, quanto mais em descobrir a necessidade do outro. Na prática, nesse verso 14, a pergunta que fica é: como é que está a sua vida com Deus? Com o que você tem se associado? Ou com quem você tem se associado? Se você tiver muita dúvida, é só olhar para a sua rotina, para a sua semana, e você vai conseguir responder isso de forma muito clara. Mas a pergunta que fica para nós é: como anda a minha vida com Deus? É nela que vai refletir como andam os meus relacionamentos, como andam a minha vida emocional, financeira, e por aí vai. Esta igreja tem uma parceria nos sofrimentos de Cristo. Ela não é apenas um tipo de cliente, um tipo de consumidor, mas eles são parceiros, associados em se envolverem, em servirem, em prestarem culto completo de adoração. Por vezes, eu e você temos a tentação de sermos apenas clientes do evangelho, meros consumidores. Nos associamos com aquilo que nos conforta. Ah, pastor, se associar com a contribuição é fácil, mas se associar com o serviço, não. Se associar, pastor, recebendo uma escola dominical é fácil, mas se associar com um discipulado, não. Se associar, pastor, indo na casa dos outros irmãos é muito bom, mas abrir a minha casa, não. Entenda, a nossa associação é completa, não é parcial, não é mínima. Deus requer de nós tudo. Não 5%, não 10%. Acompanhem comigo o verso de número 15. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti para Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nesta questão de dar e receber, exceto e somente vocês. Não sei como você passa os seus olhos sobre esse pequeno verso, do início da igreja cristã. Eu passo com alarde, com temor. Porque tudo bem que é um contexto onde muitos charlatões estão invadindo as igrejas, deturpando o evangelho, ainda mais hoje. Mas aqui nós estamos vendo o apóstolo Paulo falando que nenhuma igreja se associou comigo nesta questão de dar e receber, exceto uma, a menor, a de pequeno orçamento, a mais pobre. Aqui talvez não tivesse nada para compartilhar, mas ainda assim compartilhou. Essa igreja tem um histórico de participação na missão e proclamação do evangelho. Paulo relembra como estes irmãos ajudaram de forma pontual,
Os primeiros dias de Paulo na Macedônia foram difíceis, devido ao sofrimento físico, perseguições e impedimento. Mas talvez o maior impedimento de Paulo, o maior sofrimento de Paulo, foi perceber que a comunidade da fé à sua volta não estavam na mesma missão. O maior sofrimento para o coração de um missionário, de um pastor, é perceber que as igrejas à sua volta estão focadas em tudo, menos na proclamação de algo que é eterno. Paulo estava sendo chicoteado, perseguido na Macedônia, passou por diversas dificuldades, mas talvez a que trouxe maior peso para o seu coração, talvez a maior dificuldade que tirou o seu sono, e que tira o sono de qualquer pastor, de qualquer missionário, é perceber que as igrejas, que os irmãos à sua volta, não estão na mesma missão. Vivem para esta terra e morrerão nessa terra. Imaginam que vão levar tudo para o caixão, mas não. Talvez o maior peso para o apóstolo Paulo foi esse: perceber que uma igreja ainda evidenciava uma visão eterna, uma visão bíblica de qual é o papel de uma igreja: ser sal e luz dessa terra. Todas as igrejas recebem algo da parte de Deus: a mensagem, o cuidado, a providência, os irmãos na fé, a comunhão. Mas eles têm também a responsabilidade de partilhar. E não apenas de partilhar do Evangelho, mas participar, interceder, proclamar. Afinal de contas, Deus é o primeiro missionário. E se Deus é o primeiro missionário, a igreja tem o papel de fornecer novos missionários para os campos. A igreja tem o papel de ser uma igreja missionária, no seu bairro, na sua vizinhança, onde quer que ela esteja. Já somos salvos e por isso praticamos boas obras. Tudo que temos não é nosso. Nossa força, nossos bens podem ser usados para redundar em glória eterna. Essa igreja pequena entendeu o propósito, entendeu a missão, entendeu o Evangelho. Seu orçamento, mesmo pequeno, é um orçamento missionário. E poucas igrejas, o apóstolo Paulo diz, mas ele coloca: nenhuma igreja amadureceu como os filipenses tinham amadurecido, com uma visão celestial e bíblica de que é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. É diferente de uma visão mundana, empresarial, às vezes muito organizada, mas que não carrega nada da Bíblia, não carrega nada da revelação da palavra de Deus, não carrega nada de transparência, de prestação de contas, de visualização da onde a igreja deve ir, alcançar e chegar, da onde os irmãos devem amadurecer no ensino. Uma igreja que treina e capacita, lidera e enfrenta. Na prática, podemos aprender muito com essa igreja. Certamente, tratar ofertas não é algo agradável no nosso dia. Falar sobre contribuições e dízimos é algo difícil. No nosso tempo, dificílimo. Mas o texto, Paulo está tratando sobre isso, com muito amor. Com muito amor. Esta igreja demonstra não ter amor pelo dinheiro. Ela passa na primeira prova, chamada a prova do teste da ganância. Se você nunca viu esse teste da ganância, alguns textos nos ajudam. 1 Timóteo 6, do 9 a 10, vai nos dizer: mas aqueles que querem ser ricos caem em tentação, em uma armadilha, em muitos desejos tolos e nocivos, que mergulham as pessoas na ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que Jesus faz com seus filhos? Arranca a raiz. Retira de nós a raiz. Demonstra para nós em alguns momentos que nós não podemos nos agarrar às nossas posses, porque não são nossas. Elas não vão nos levar para o céu. Elas não vão passar desta vida para lá. Elas elevam o nosso coração a uma confiança cega em nós mesmos. Devemos aprender a depositar nossa esperança em Deus, como diz os versos seguintes, 19 e 17. Instrua aqueles que são ricos na era atual a não serem arrogantes ou a depositar a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que ricamente nos fornece todas as coisas para desfrutar. Instrui a todo homem a fazer o bem, a serem ricos em boas obras e a serem generosos, dispostos a compartilhar, acumulando para si uma boa reserva para a era vindoura, a fim de que possam se apossar da vida que é real.
O apóstolo Paulo está respondendo com gratidão, mas evidenciando um perigo que eu e você corremos. Que é de colocar confiança equivocada nos bens materiais. Que é de nos apegarmos às posses. Que é de nos apegarmos às coisas que passam, que são breves. Nós devemos lembrar que corremos esse risco de, nessa vida tão breve, de perder as oportunidades tão preciosas que Deus nos dá, de compartilhar e abençoar a vida das pessoas à nossa volta, de impactar a vida delas, não apenas nessa terra, mas para a eternidade. Tudo que você tem na palma da sua mão, da nossa mão, pode ser usado para redundar em glória eterna. Perdemos a oportunidade de adorar da maneira completa que Deus deseja. O objetivo do apóstolo Paulo é de lembrar os filipenses e as outras igrejas de que eles devem deixar tudo aqui, tudo que nos prende, ou tudo que tenta nos tirar o foco. Devemos crescer espiritualmente e investir naquilo que é eterno. Numa geração também onde os investimentos batem à nossa porta, juros compostos, e eu, como formado em ciências contábeis, sei muito bem disso. Como devemos administrar bem os nossos recursos, e fazemos bem com isso. Devemos ser bons mordomos de tudo, não apenas do dinheiro, mas do tempo. Do tempo que damos aos nossos irmãos, no auxílio uns aos outros, na oração, na disposição, no servir, mas, entretanto, porém, isso não é tudo. Um cristão que entendeu que Cristo Jesus é tudo, ele não vai administrar primeiro os seus bens. Ele vai administrar as suas posses em favor dos seus verdadeiros irmãos, a comunidade da fé. Ele é alguém que tem um olhar sensível e atento para as coisas que são eternas. Ele é uma pessoa que compreendeu que o carro que ele tem não é dele, é de Deus. Ele entendeu que o seu trabalho só é trabalho porque Deus lhe deu. Não é assim no desemprego? Nós lembramos que o trabalho nunca foi nosso. Nós lembramos que a saúde também não é nossa. A disposição de servir e trabalhar e a força do nosso braço vem do Senhor. O cristão é aquela pessoa que reconhece que tudo o que ele tem deve ser usado para a glória de Deus. Por isso é tão delicado falar disso. Por isso é tão delicado falar de tempo e contribuição, porque tempo, nós nos apertamos em entregar o nosso tempo, nosso dom de hospitalidade, de servir ao outro. Nós amamos muito mais a nós mesmos. Quando falamos de compartilhar aquilo que temos, é muito difícil. Mas ainda assim, é uma evidência de que nós fomos regenerados através do Espírito Santo. Os filipenses, ao ofertar, mesmo sendo uma igreja jovem, com poucos recursos, pobres e perseguidos, demonstram onde está a sua fidelidade. Acompanhe comigo o verso 16. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. O apóstolo Paulo vai dizer que por mais de uma vez eles contribuíram, eles ofertaram. Talvez em alguma ocasião eles tenham parado, talvez por um tipo de impedimento. Porque, como eu disse, era uma comunidade pobre, mas que ainda assim se organizou, tem uma visão bíblica, tem um foco celestial, eterno, em continuar auxiliando aqueles que estão nas trincheiras, proclamando, ensinando, consolando e confortando. Estamos diante de uma igreja com poucas condições, pois a pobreza e a necessidade nos tentam a pecar para enriquecer. Agora, se eles passaram pelo teste da ganância, eles estão passando pelo teste da pobreza. Porque se aqueles que têm recursos são tentados a confiar no seu recurso, aqueles que não têm nada são tentados a mentir, furtar, manipular e invejar o que o outro tem ou o que o outro não tem. Esta igreja passou pelo teste da ganância e agora começa a passar pelo teste da pobreza. Como diz Provérbios, capítulo 30, versos 7 a 9. 2 coisas te peço, ó Senhor. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que eu, estando farto, te negue e diga, quem é Deus? O que acontece quando nós temos muitas posses,
E os recursos são bons. Mas o que acontece quando nós estamos desfrutando muito, apenas neste mundo, e se esquecendo da eternidade, é que em algum momento, no canto obscuro do seu coração, surge a indagação: quem é Deus? Eu preciso de Deus? Não necessito de Deus. Eu consigo tudo na força do meu braço. Meu trabalho está indo bem, minha família está indo bem. Tudo vai bem. Não preciso de Deus. Ele já me abençoou. Mas o provérbio continua: o empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Não me deixe iludido na riqueza dos meus recursos ilusórios que enferrujam. E não me deixe na pobreza, para que eu não defraude o teu nome, ó bondoso Deus, com meu testemunho. Para que as pessoas passem e vejam onde está o Deus daquele homem, onde está a igreja que deveria auxiliar aquele homem. Que isso não aconteça. Na prática, Hebreus 13, versos de número 5 diz que a vida de cada um de vocês seja isenta da avareza. Contente-se com as coisas que você tem, porque Deus disse: de maneira nenhuma deixarei você, nunca mais o abandonarei. Somente pessoas satisfeitas em Cristo são pessoas que entenderam que todas as suas ações, tudo o que fazem, para qualquer pessoa à sua volta, redunda em glória eterna, em louvor ao nosso Deus. Verso 17 da sua Bíblia: não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. A motivação aqui do apóstolo Paulo não é apenas a oferta, mas é a gratidão de ver esses irmãos crescendo. Porque quando nós contribuímos, nós evidenciamos um coração que está sendo amadurecido em Deus. Quando nós evidenciamos boas obras, nós evidenciamos o trabalhar de Deus em nós. Quando nós compartilhamos, nós evidenciamos que estamos amadurecendo na fé, não retrocedendo, mas evidenciando bons frutos. Não é assim com o nosso caráter? Quantos irmãos adentraram por essas portas com um caráter às vezes ganancioso, iracundo, invejosos, maledicentes, e aos poucos o evangelho foi penetrando no duro coração e transformando o nosso coração de pedra num coração de carne. E quantos de nós irados fomos nos transformando em pessoas amáveis, pessoas que antes gananciosas compartilham, doam, partilham. Assim é o evangelho que nos transforma. Como nós lemos no Salmo 16, o nosso único bem é Cristo Jesus, e não temos outro bem além do nosso próprio Deus. Paulo tem um entendimento que não são as ofertas que mantêm um pastor ou um missionário, mas é o próprio Deus que cuida do missionário e do pastor através da igreja. E a igreja é cuidada através dos pastores e dos missionários. Perceba a relação mútua. Somos cuidados e podemos cuidar uns dos outros. Nos momentos de necessidade, seremos cuidados. E nos momentos de necessidade dos outros, podemos socorrer a todos aqueles que assim padecem. Certo comentarista vai refletir acerca desse verso. Quanto mais temos, mais desejamos. Ou seja, aprenderemos cedo ou tarde. Todo ser humano vai aprender cedo ou tarde que fomos criados para algo chamado eternidade. E que talvez exista um ser divino. As pessoas vão perceber que existem muitos livros para serem lidos. Não podemos ler todos. Existem muitos negócios para serem feitos. Não podemos empreender eternamente. Existem muitos planos para serem realizados, mas não temos força suficiente para realizar todos. Existe muito do mundo para conhecer, e ainda assim não temos tempo para conhecê-lo completamente. E ainda assim, não conseguiremos preencher o nosso coração, porque não teremos tempo hábil. Em breve a morte nos alcançará. A nossa satisfação só é saciada quando nós entendemos que não precisamos de mais um emprego. Não precisamos de uma conta bancária um pouco maior. Não. Não precisamos de um carro novo. Não. Não precisamos de uma casa maior. Não precisamos de vestes melhores. Não precisamos da comida que nunca degustamos. Não precisamos da viagem que talvez nunca façamos. Não. Hoje você já tem tudo. Você não precisa de nada. Nós não precisamos de nada. O que nós realmente precisamos é que a palavra de Deus soe de forma grandiosa ao nosso coração,
para que você possa partilhar e entender o chamado do Evangelho para a sua vida. No verso 18, recebi tudo o que tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Você leu o verso 18? É uma prestação de contas. Porque naquela época, imagina a igreja esperando Epafrodito voltar. Será que ele entregou a oferta? Será que o dinheiro chegou? Será que o dinheiro foi realmente usado? Não é essa dúvida que nós temos? Não é isso que nos impede, às vezes, de ofertar, de partilhar? Será que a necessidade é real? O apóstolo Paulo começa a prestar contas. Epafrodito chegou, caminhou quilômetros e chegou. A oferta foi recebida com gratidão, mas gratidão maior ainda é pela vida de vocês que amadureceram. O apóstolo Paulo está fazendo uma prestação de contas. Porque esses irmãos entenderam que o seu culto não é um culto completo quando a oferta não é entregue. Ele usa elementos do Antigo Testamento. O altar está feito, o sacrifício chega e Deus aceita com aroma agradável. Um coração de uma igreja pobre, fraca, mas que tem a visão missionária, que tem a visão que é cuidada por Deus. E não é de qualquer forma, porque Deus aceitou, porque essa igreja entendeu que é da forma como Deus deseja. Mesmo sem eles terem muito, eles continuaram partilhando com o apóstolo Paulo, pastor e missionário. Mesmo com as desconfianças daquele período, eles continuaram evidenciando as marcas da salvação. Mesmo com todas as perseguições que nós não sofremos hoje, mesmo com todo tipo de perseguição, esses irmãos continuaram partilhando e participando das boas novas do Evangelho. Por fim, certo comentarista vai dizer: não podemos ir até os campos mais difíceis desta terra, mas um de nós irá. Não conseguiremos pisar em solo asiático, mas um de nós estará lá nos representando. Essa igreja local, em ofertas, em orações. Não estaremos nas frentes das trincheiras, lutando, mas certamente um grupo estará lá nos representando. Quem sabe, nas angústias, nas labutas do seu pastor, dos seus líderes, dos oficiais, diáconos e presbíteros, dos pastores que lidam com o ensino, com o coração angustiante, orando por cada membro da igreja local, você também pode se associar a ele. Você também pode se associar a ele nas suas aflições. Não se associe impedindo ele, sendo um peso maior, mas se associe ao seu pastor, aos seus líderes, de forma esperançosa, demonstrando amadurecimento e gratidão, reconhecimento em vida uns pelos outros. Porque a nossa oferta, as nossas contribuições são um ato de adoração verdadeiro ao nosso Deus. Quero concluir com Romanos 11:36. Pois dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Só quando a igreja entender isso de fato, é que Deus de fato nos abençoará. Como corpo, como indivíduos, como coletivo. E que tudo isso, tudo que você tem, meu irmão, todas as ferramentas que Deus tem te dado, não redundem em maior conforto nessa terra, porque você não sabe o dia de amanhã, mas que redundem hoje na necessidade dos irmãos, na necessidade da visão bíblica da igreja, e que redundem na glória eterna, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.